Bom dia, meus queridos. Eu darei início nesta manhã a outra série de reflexões e desta vez com base num texto bíblico que se encontra no Velho Testamento, mais especificamente no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, versos 10 até o 20. E o tema principal será o arrependimento. Leiamos, para tanto, o referido texto, porque assim nos diz a palavra de Deus. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando me vêm adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Eu não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, o falei. Meu querido, minha querida, antes de mais nada, é preciso posicioná-los no contexto deste texto sobre o qual eu me deterei nos próximos dias. Primeiro, eu destaco que o profeta Isaías exerceu o seu ministério profético há cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. E o povo para o qual ele profetizou foi o povo de Israel. O profeta era considerado, por assim dizer, como sendo a voz de Deus para o seu povo. Portanto, era dever de Isaías conhecer e transmitir a palavra que Deus tinha para dizer àquele povo. Já de início, é importante ressaltar que no verso de número 10 que acabamos de ler, o profeta começou o seu discurso dirigindo-se aos líderes daquele povo com as seguintes palavras. Abro aspas. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Fecho aspas. Todavia, as duas cidades citadas, Sodoma e Gomorra, não faziam parte do território daquela nação. Sodoma e Gomorra eram cidades habitadas por cananeus e ferezeus, povos da antiguidade e totalmente distanciados de Deus. A maldade e a malícia daqueles povos foram tamanhas que Deus resolveu castigá-los severamente. Eram povos tão corrompidos que quando Deus revelou a Abraão, o seu servo, o que iria fazer a eles, Abraão suplicou por misericórdia diante de Deus, propondo humildemente ao Senhor que os poupasse da destruição, caso houvesse no meio deles ao menos 10 pessoas justas, dignas de misericórdia. E o triste da história, que está narrada nos capítulos 18 e 19 do livro do Gênesis, é que Deus não achou ao menos 10 pessoas ali que fossem dignas de misericórdia e que por amor àquelas 10, ele não destruísse toda aquela gente. Quando o profeta Isaías pronunciou as palavras registradas no verso 10, já havia passado mais de 1 milênio da época da destruição dessas duas cidades que jamais vieram a ser reconstruídas
e habitadas novamente. Por que eu estou fazendo questão de frisar isto? É para mostrar que Isaías estava se referindo aos líderes da nação de Israel ao referir-se a eles dizendo: ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma, prestem atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Ele estava chamando a atenção daquelas pessoas para o fato de que elas estavam agindo da mesma forma pecaminosa que as pessoas daqueles povos antigos, Sodoma e Gomorra, agiram, e que por isso foram alvo da destruição. Tamanha a corrupção em suas vidas. Meu querido, minha querida, destas palavras iniciais proferidas pelo profeta Isaías, já podemos extrair uma primeira lição para as nossas próprias vidas. E a lição é a seguinte: apesar de toda a advertência contida nas Escrituras Sagradas, infelizmente, nós somos capazes de repetir a triste história de pessoas e povos do passado e do presente que se distanciaram e se distanciam de Deus a tal ponto dele se perderem. Agimos como os cananeus, como os fariseus e como os judeus descritos neste texto bíblico, nos afastando dia a dia do Senhor e dos seus conselhos, a ponto de nos perdermos dele. Ainda que pensemos e digamos que ele está conosco. Só que não. A nossa maldade se avoluma tanto que fica difícil para Deus, por vezes, pensar do meio do nosso povo ao menos 10, repito, ao menos 10 pessoas que sejam dignas da sua misericórdia. Aqueles dois povos, como já afirmei, eram povos que deliberadamente haviam deixado Deus de fora das suas vidas. Já o povo judeu, à época do profeta Isaías, ao contrário, era um povo que se dizia temente a Deus e que buscava cultuá-lo nos seus ritos religiosos. No entanto, todos eles, tanto os de Sodoma, de Gomorra, como os de Israel, de uma maneira ou de outra, se distanciaram de Deus. E este foi o motivo da cobrança explícita nas palavras do profeta, aquele povo de Israel que se dizia temente a Deus, mas que na prática negavam essa verdade. Não por menos, tempos mais tarde, este mesmo profeta assim advertiu aquele povo da parte de Deus, conforme registrado no capítulo 29 deste mesmo livro. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece, que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele não sabe. Meu querido, minha querida, reflita a respeito dessas verdades. Vamos orar? Pai amado, que texto tremendo, que confrontação que o Senhor fez àqueles três povos naquelas ocasiões referidas aqui nessa reflexão. Homens que se tornaram indignos da tua misericórdia, que não alcançaram misericórdia, tamanho a vida pecaminosa que levavam, distanciados do Senhor, deixando o Senhor de fora da vida deles. E por isso não tiveram capacidade de arrepender-se e alcançar misericórdia da tua parte. Sodoma e Gomorra não queriam, e isso faziam deliberadamente, não queriam a tua pessoa. Mas o povo de Israel se dizia um povo teu, que cultuava a ti, mas eles também foram reprovados por ti, conforme veremos nas próximas reflexões. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprendermos com a história
e a não repetirmos os mesmos erros que aquelas pessoas no passado repetiram, afastando-se do Senhor e se tornando, Senhor Deus, tão distantes que não puderam, no tempo devido, alcançar misericórdia da parte do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos uma vida que corresponda à Tua vontade. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. E, para tanto, pedimos o Teu auxílio, no nome dEle. Ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia.